Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Muito bem, vocês tiveram aí uma aula de língua portuguesa e agora teremos aí mais uma aula da nossa querida matemática. Então vamos ver qual é o conteúdo que vamos estudar hoje. Vamos estudar aí frações, né? Como vamos simplificar as frações. Então, muito bem, preste atenção aí nessa aula de hoje, acompanhe aí o conteúdo com o seu caderno digital e vamos à nossa aula. Simplificação de fração. Vocês estão vendo aí uma fração 8 sobre 16, onde 8 é o numerador e 16 é o denominador. Então, se vocês recordarem aí, vocês já viram esse conteúdo, né, na sua série de ano anterior. O número que fica em cima da fração é chamado de numerador. E o número que fica embaixo a gente chama de denominador. Muito bem. E aí, o que a gente vai aprender a fazer hoje, né? A gente vai, na verdade, revisar. A gente vai revisar simplificação. E o que seria simplificar uma fração? Seria reescrever essa fração de modo que essa fração, ela seja reescrita de uma maneira com um numerador e um denominador menor, mas que ela mantenha o mesmo valor, ela não perca o seu valor, mas ela seja reescrita de uma maneira diferente. A gente vai ver aqui alguns exemplos. E a gente pode simplificar essas frações de duas maneiras, de duas formas. Olha só, a gente vai ver aqui dessa forma indireta. A gente tem aqui a fração 8 sobre 16. E a gente vai ver aqui de forma indireta, a gente pode estar dividindo essa fração por 2, né? E a gente vai dividir tanto o numerador, 8, quanto o denominador, 16, por 2. Por que por 2? Porque tanto o numerador quanto o denominador são números pares, né? E eu consigo dividir esses números por 2. E detalhe, eu só posso dividir o numerador e o denominador por um mesmo número quando eu estou simplificando uma fração. Não posso dividir o numerador por um número e o denominador por outro número. Tem que ser pelo mesmo número. Por isso que eu estou dividindo aí tanto o numerador quanto o denominador por 2. Então vejam, eu dividi aqui por 2 e aqui também por 2. E resultou aqui numa nova fração 4 sobre 8. Vejam aí, olha só. 8 dividido por 2, 4. 16 dividido por 2, 8. Então, o que eu fiz aqui? Eu simplifiquei. Antes eu tinha a fração 8 sobre 16 e agora eu tenho uma fração simplificada 4 sobre 8. Mas eu ainda posso simplificar essa fração aqui, ó, 4 sobre 8. Por que eu sei que eu ainda posso simplificar? Porque eu ainda tenho numerador e denominador pares, né? Eu ainda consigo simplificar, eu ainda consigo dividir o numerador e o denominador por 2. Então, vejam aqui. Dividir numerador por 2, denominador por 2. E obtive uma nova fração. 4 dividido por 2, 2 e 8 dividido por 2, 4. Então vejam que eu obtive uma nova fração, 2 sobre 4, uma fração simplificada. Mas eu também percebo que 2 sobre 4 ainda é uma fração que tem um numerador par e um denominador par. Então eu ainda consigo simplificar essa fração. Então, vou apagar aqui e vou simplificar essa nova fração. Olha só, ela está aqui embaixo. E aí eu vou simplificá-la. Vejam que dividi o numerador por 2 e o denominador por 2 e obtive a nova fração 1 sobre 2. Agora vejam que essa nova fração, 1 sobre 2, ela tem o numerador 1
e o denominador 2. Eu não consigo mais simplificar essa fração, porque eu já cheguei aí no numerador 1 e o denominador 2. Eu não consigo mais encontrar nenhum número que eu consiga dividir os dois, o numerador e o denominador, por um mesmo número. Não consigo mais fazer essa divisão por um mesmo número, porque lembram que eu falei que eu só posso simplificar quando eu encontrar um número que eu consiga dividir tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo número. Olha só, vejam que em todas as simplificações eu utilizei o mesmo número. Olha só, nessa aqui eu utilizei, aqui também eu utilizei o mesmo número e aqui também eu utilizei o mesmo número. Eu não posso utilizar números diferentes para numerador e denominador na hora de simplificar. Então, assim eu posso afirmar que as frações 8 sobre 16 e 1 sobre 2 são frações equivalentes. Que frações são essas? São essas frações aqui do início, ó. 8 sobre 16, que era a minha primeira fração, e 1 sobre 2, que foi a minha última fração, a fração mais simplificada possível. Elas são chamadas de frações equivalentes. Por quê? Porque elas são frações que possuem o mesmo valor, só que elas são escritas de formas diferentes, né? Se a gente observar, uma tem o numerador 8, a outra tem o numerador 1. Uma tem o denominador 16, a outra tem o denominador 2. E aí você pode dizer que elas são frações diferentes. De fato, se você for olhar dessa forma, você pode dizer que elas são diferentes, mas elas são frações equivalentes. Ou seja, elas têm o mesmo valor, elas representam a mesma coisa, só que elas são escritas com denominadores e numeradores diferentes. E não só elas, né? Todas as frações simplificadas que a gente encontrou, elas são equivalentes, né? Olha só, 8 sobre 16, que é a primeira, eu posso dizer que ela é igual à segunda fração que a gente encontrou, 4 sobre 8. Ela vai ser igual à terceira fração que a gente encontrou, que é 2 sobre 4. E vai ser igual à última fração que a gente encontrou, que é 1 sobre 2. Todas essas 4 frações, elas são equivalentes. Elas são equivalentes. Representam a mesma quantidade. Então, equivalente significa que elas representam a mesma quantidade. Só que elas estão escritas com denominadores e numeradores diferentes, mas elas representam a mesma quantidade. É como se a gente tivesse aqui, ó, vamos desenhar aqui dois círculos. Se eu pintar aqui a metade desse círculo, você pode dizer aqui que é a metade, certo? Se eu colocar aqui em fração, eu posso dizer que isso aqui é 1 sobre 2. É uma parte de 2, metade. Se eu pegar esse outro círculo e dividir em 4 partes e pintar 2 partes, vejam só, eu estou pintando 2 partes de 4. Mas se você olhar, eu pintei a metade também, olha só. Justamente a metade do círculo igual à fração ao lado, 1 sobre 2. Mas vejam, os numeradores são diferentes e os denominadores são diferentes. Só que elas são frações equivalentes porque elas representam a mesma quantidade. As duas estão representando a metade aí do círculo. Então, o mesmo acontece aqui, ó. Todas essas 4 estão representando a mesma quantidade
então elas são frações equivalentes, ok? Então, frações equivalentes representam a mesma quantidade, mas elas são escritas de formas diferentes, elas usam numeradores e denominadores diferentes. Como que eu sei que elas são equivalentes? Se você pegar duas delas aqui, ó, eu estou dizendo que elas são iguais, né? Eu estou dizendo que 2 sobre 4 é igual a 1 sobre 2. Como é que você tem certeza que isso é verdade? Eu estou afirmando aqui, ó, 2 sobre 4 é igual a 1 sobre 2. Como é que eu posso ter certeza? Se você multiplicar aqui, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. Olha só. Bateu, né? Deu certo. Se você pegar outras duas quaisquer aqui, ó, vamos pegar essas duas primeiras. 8 vezes 8, 64. 16 vezes 4, 64. Deu certo também. Isso vai acontecer com quaisquer duas frações equivalentes. Se você fizer essa multiplicação aí entre elas, vai ter que valer essa igualdade se elas forem equivalentes, ok? Muito bem. Mais um detalhe aqui é o seguinte: quando você chegar na última fração mais simplificada possível, o nome dela vai ser fração irredutível. Então, a gente chegou aqui na 1 sobre 2, né? Então, a 1 sobre 2, o nome dela é fração irredutível. O nome já está bem lógico, porque eu não consigo mais reduzir, eu não consigo mais simplificar essa fração. Então, quando a gente chega na menor fração possível, o nome dela é fração irredutível. Então, você aprendeu aí simplificação de fração, fração equivalente e fração irredutível. E aí também tem a segunda forma, que é a forma direta. A forma direta é quando a gente tem aí os divisores do numerador e do denominador. Então, olha só, a mesma fração, se a gente encontrasse os divisores de 8 e de 16, a gente poderia dividir direto. Então, a gente tem aí os divisores de 8, que é o 1, o 2, o 4 e o 8. O que é divisor? É um número que divide o 8, que dá resto 0. E os divisores de 16, que é o 1, o 2, o 4, o 8 e o 16. Todos eles dividem o 16 e o resto é 0. Então, se você pegasse aí os divisores dos números 8 e 16, aí a gente tem que encontrar aí o MDC. O que é isso? O máximo divisor comum. Então, eu vou procurar aqui qual é o maior divisor comum entre eles. Então, eu tenho aqui comum entre eles o 1, o 2, o 4 e o 8, né? Todos eles são tanto do 8 quanto do 16. Mas o maior entre eles é o 8. Então, o 8 é o máximo divisor comum do 8 e do 16. Então, já poderia dividir direto, olha só. O MDC do 8 e do 16 é o 8. Então, já poderia dividir direto aquela fração lá, 8 sobre 16, dividir direto por 8. Ó. E aí, eu chegaria naquela fração de forma direta, que a gente chegou lá no começo por partes. Então, de forma direta, a gente chega assim, encontrando os divisores. Outro exemplo aí da forma direta, os divisores de 24 e 30. Os divisores de 24 são esses aqui. Os divisores de 30
são esses aqui, todos os números que dividem 24, que dá resto 0, e os que dividem 30, que dá resto 0. E aí a gente pode encontrar que os números 24 e 30, eles possuem todos esses aqui em comum, mas o maior deles é o 6. Então, o máximo divisor comum entre 24 e 30 é 6. Então, divide direto por 6 e encontra a fração irredutível, né? Então, aqui é de forma direta, a gente já simplificou aqui de forma direta. E mais um exemplo aqui de forma direta. Se a gente encontrar aqui os divisores de 90 e de 120, a gente vai encontrar que o máximo divisor comum entre 90 e 120 é 30. Se você aí listar os divisores entre 90 e 120, você vai verificar que o maior é 30. Então, a gente já divide direto por 30 e encontra aqui a fração 3 sobre 4, tá bom? Uma outra forma aqui de você simplificar esse, também você poderia fazer o seguinte, olha só, cancela o 0 aqui de cima com o 0 de baixo, aí você teria aqui 9 sobre 12, né? Aí já ajudaria. E aí você pode simplificar aqui por 3, você já teria aqui também 3 sobre 4. Então, para que uma fração se torne redutível, a gente deve dividir o numerador e o denominador pelo maior divisor comum, ou então fazer assim por partes. Lembrando que toda fração irredutível possui várias frações equivalentes, como a gente viu aí, tá bom? Então é isso aí, galerinha. A gente vai ver qual é a nossa dinâmica local interativa. Muito bem, então vocês vão ficar aí com a questão de número 1. Tem 4 opções aí para vocês verificarem qual é a correta. E a questão número 2, vocês vão ter que simplificar aí a letra A, B, C e D. Verifiquem aí qual é a melhor maneira de vocês fazerem, tá bom? Se é simplificando pelo maior divisor comum ou se é simplificando por partes, tá bom? Depois a gente volta para fazer a interatividade.
Muito bem, então estamos de volta aí na interatividade. Vamos ver então a resposta de vocês. A gente tem aqui algumas participações no chat. Temos aqui o Davi falando copo B na questão 1, né? José Maria, questão 1, copo A. Evelyn, copo A. Alice, A. Daiane, A. Agatha, A. Alice, C. Temos aqui Maria Eduarda, A. Igor, copo B, Evelyn, copo A, Alice, A, Agatha, questão 1, copo A, Miguel, letra A, Igor, copo B, Juliana, copo B. Muito bem, a todos que estão participando aí do chat, Emílio, letra C, Heloíse, copo A, Guilherme, questão 1, não respondeu a letra. Maria Heloísa, A. Sofia, letra D. Temos aqui Juliana, copo B. Ana Beatriz, questão 1, letra A.
Vamos lá para baixo, alguém está falando aqui embaixo. Sofia Ferreira, letra D. Vamos ver aqui, lembrando que o chat é para vocês falarem sobre as questões, hein? Maria Júlia, questão 1, letra D. Paola, letra D. Vamos lá, gente. Laísa, letra D. Fabiano, letra D. Davi Gomes, letra A. José, D. Maria, letra D. Naime, questão 1, letra A. A Riana está em dúvida se é A ou se é D. A Tami, letra D. Salomão, letra C. Ayrton, D ou A. Cauã está perguntando se alguém vê as mensagens. A gente está vendo sim essas mensagens, então responda aí qual é a resposta das questões. João Emanuel, letra D. Érica, letra C. Muito bem, tem muitas participações aqui, então agora a gente vai ver aí quais são as respostas, tá bom? Lembrando que a gente sempre quer falar as respostas de todos, mas é pouco tempo para a gente ler muitas mensagens, tá bom? Não quer dizer que a gente não leia as respostas de vocês, mas como eu falei, é pouco tempo. Então a gente vai ver quais são as respostas aí das questões. Vamos lá. Questão 1. Benjamin colocou água em 3 copos medidores de mesma capacidade. Considerando a capacidade de cada copo, qual é a fração de água de cada um e qual deles há mais água? A gente tem copo A, copo B e copo C. Veja que os 3 têm a mesma capacidade e eles estão divididos aí de 3 formas diferentes. No copo A, a gente tem tá dividido em 2 partes. Então veja que o copo está cheio pela metade. Então eu já tenho aqui, olha só, 1/2, né? O copo B, ele está dividido em 4 partes, ó. 1, 2, 3, 4. E ele também está cheio pela metade. E a fração aqui é 2/4, né? 2 partes de 4. Mas veja que, se você olhar, você vai ver que está cheio pela metade. E aqui está dividido em 6 partes. Também está cheio pela metade, mas a fração aqui é 3/6, mas os 3 está cheio pela metade. Então veja, a resposta correta é a letra D. Parabéns aí a todos que acertaram. Todos os copos possuem a mesma quantidade de água. E as frações aí, olha só, são 3 frações equivalentes. Questão, aí está o comentário, né, da questão, dizendo que o copo A, ele está cheio aí pela metade, a fração é essa. O copo B, a fração é essa. O copo C, a fração é essa aqui. E fala que as 3 frações são equivalentes, logo eles representam a mesma quantidade de água. Questão 2, simplifique as frações abaixo. Temos aqui a resposta de cada uma, olha só. Como é que a gente chegou nessas respostas? Vamos ver. Na primeira, só fiz dividir aqui, ó. Numerador e denominador por 2, né? Tá facinho. 2 dividido por 2, 1. 8 dividido por 2, 4. Letra B, também, só dividi o numerador por 7, deu 1. E o denominador por 7 deu 3, né? Bem direto. Letra C. Aí eu dividi por 40, né? Deu 1 e de embaixo por 40 deu 3. Mas eu também poderia cancelar aqui, ó, 0 em cima com 0 embaixo, aí ficava 4/12, né? Ficava uma fração mais fácil, eu dividiria por 4 em cima, 4 embaixo, também daria o mesmo resultado, 1/3. E 760/1000, eu fiz essas divisões aí, ó, por partes, de 2 em 2, até chegar no resultado final aí, 19/25, tá bom? Então essa foi a nossa aula de matemática, espero que tenham compreendido. Até a próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo.